a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos queridos, amados e diletos ouvintes que nos acompanham do Brasil e demais países. Deus abençoe a todos. E fala convosco, vosso irmão em Cristo, pastor Tiago Souza. Deus abençoe. Bom, meus irmãos, eu percebo que ainda há muitas dúvidas na cabeça de algumas pessoas, até porque são pessoas recém-chegadas ao canal e que vão chegando a cada dia no canal da Igreja Ministerial Deus é Bom. Igreja esta revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então essas pessoas às vezes têm dúvidas acerca da minha saída da Igreja Deus e Amor, acerca da minha saída da IPDA. E eu quero aqui abrir, falar tudo acerca da minha saída da IPDA e como nasceu a Igreja Ministerial Deus é Bom, como surgiu a Igreja Ministerial Deus é Bom, que também é uma igreja revelada pelo Espírito Santo de Deus. Bom, primeiro quero deixar aqui alguns pontos bem claros acerca do que eu penso da IPDA. Penso que é uma igreja que foi sim revelada pelo Espírito Santo, uma verdadeira escola de profetas, através da IPDA, que foi revelada ao saudoso missionário Davi Miranda. De dentro desse ministério nasceram grandes homens de Deus, nasceram profetas, nasceram presbíteros, diáconos, evangelistas, pregadores genuínos da palavra santa, viva e eficaz do nosso Senhor Jesus. Então a IPDA, uma igreja a qual foi maravilhosa por um longo período de tempo, uma igreja a qual guardava a sã doutrina, e isso que nos motivava a estar na IPDA. Acredito que não somente eu, mas muitas outras pessoas que estavam e ainda estão na IPDA exatamente por causa da doutrina bíblica, por causa da verdade. Claro que existem alguns extremismos, mas aquilo que é bíblico tem que ser vivido, tem que seguir até a volta do Senhor Jesus. Aquilo que é bíblico deve ser mantido, os preceitos e os fundamentos bíblicos. Louvado seja o Senhor. Vamos falar um pouquinho da minha saída da Deus e Amor e como nasceu o Ministério Deus é Bom. Primeiro que quando eu fui para Deus e Amor, iniciei minha jornada, minha caminhada, sempre tinha um pastor, amigo meu, que ele sempre me olhava e me dizia, ele me dizia, Deus vai te usar muito, Deus vai te usar muito, eu vejo Deus te usando muito. E passava muitas revelações acerca disso para mim. E sempre ele balançava a cabeça, eu não podia me ver que ele balançava a cabeça. E dizia, Deus é bom, Deus é bom. Eu creio que nesse momento Deus já começava, me ver lá na frente, nesse ministério agora, a qual está sendo fundado pela minha pessoa, mas claro que na direção do Espírito Santo de Deus. Maravilha, Então, veja bem, eu saí da IPDA, não foi por causa de luta, de perseguição, de calúnia, de afronta, nunca, jamais. Até porque isso é natural e normal na caminhada cristã, na vida cristã. O cristão sempre ele vai passar por perseguições, por afrontas, por calúnias. Isso é natural, é normal na caminhada cristã. Então o cristão nunca pode olhar para essas coisas, perseguições, calúnias,
provas, lutas, o cristão não deve olhar para isso, para sair de um ministério. Se você está no ministério passando por perseguições, calúnias, levantes, não é exatamente isso que você deve analisar para sair do ministério. Isso é óbvio que não, porque isso você vai passar em qualquer meio, seja no ministério, seja no emprego, seja na escola, seja na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho. Isso é natural que aconteça, até porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, contra demônios que agem na esfera espiritual e causam influências na mente das pessoas, muitas das vezes, e as pessoas são usadas pelo inimigo para ir contra ti, na contramão da direção. Então você só deve sair de um ministério, preste atenção, você só deve sair de um ministério a qual você está, a qual você congrega, tenha certeza que Deus te chamou para esse ministério. Você só pode sair e só deve sair se o Senhor lhe der ordem, se o Senhor lhe disser, saia. Isso você tem que ter certeza, convicção dentro de si. Você só deve sair de um ministério, principalmente um ministério como a IPDA, que é um ministério que foi levantado pelo Espírito Santo. Eu acredito nisso, eu creio nisso, que foi revelado sim pelo Espírito Santo. Jamais vou falar mal, jamais vou cuspir no prato que eu comi. Jamais, porque aprendi muito. Ali eu aprendi a exercer os dons espirituais que Deus foi me entregando, me confiando. Então foi muito bom para mim, né, essa caminhada, essa jornada na IPDA. Então você só deve sair de um ministério na direção de Deus. Você só deve sair de um ministério se Deus falar saia. Outra coisa, muitas pessoas abrem ministério. O ministério só pode ser aberto, levantado, fundado, se Deus falar, abra o teu ministério. Funde o ministério. Pelo menos é o correto a se fazer. Tem pessoas que são chamadas para ministério. Tem pessoas que Deus chama para dar um ministério a estas pessoas. Um exemplo foi o saudoso Davi Miranda. Deus chamou ele e lhe deu um ministério. E tem pessoas que são chamadas para estar no ministério, como muitos que passaram pela IPDA e ainda estão, foram chamados para o ministério. Tem pessoas que Deus dá ministério, Deus chama para dar ministério, e tem pessoas que Deus chama para o ministério. Então não é qualquer um que é chamado para que Deus dê ministério, para abrir ministério, para fundar ministério. Não. Isso é Deus quem determina, isso é Deus quem decide, isso é Deus quem revela, isso é Deus quem faz. Eu jamais imaginava que eu seria chamado para isso, que Deus chegaria a mim e falaria para mim, saia da IPDA e abra o teu ministério. Porque foi assim que Deus falou, bem claro, bem nítido, deixando para mim bem claro, deixando para mim bem nítido. Uma prova que Ele falou, que Ele revelou, é tudo que Ele já fez. Vocês que acompanham o canal têm visto a mão de Deus operar a favor desta obra. Comecei do zero, sem nenhum centavo sequer. E olha como que já está o templo, né? Já são aí mais ou menos 25 mil reais gastos no templo. Para muitas pessoas pode ser pouco dinheiro, mas quando você não tem nada, quando você está zero de tudo, e Deus de repente envia 25 mil e lhe entrega um templo revelado pelo Espírito Santo, isso é muito. A Bíblia diz que o pouco com Deus é muito. Então só isso já é uma prova que Deus revelou esse ministério, igreja ministerial, Deus é bom, e confirmou sim a minha saída da IPDA. Eu costumo dizer para as pessoas que querem ou têm intenção de sair da IPDA, eu costumo dizer assim,
só saia da IPDA se Deus mandar sair, se Deus revelar para sair. Eu costumo dizer isso para todo mundo, quem me conhece sabe, porque a IPDA é uma igreja de oração, uma igreja que nasceu na revelação do Espírito Santo. Mas veja bem, infelizmente agora está tomando, novos rumos estes que não são bons para o ministério. O ministério está tomando rumos e está saindo sim. Essa atual direção, essa atual liderança está na contramão da vontade, da direção do Espírito Santo. Isso é claro, isso é nítido para todos contemplar, para todos verem, aceitando o paganismo, cultos pagãos, muitas coisas que não convêm, que não coincidem com a vontade santa e genuína do Espírito Santo de Deus, ou seja, estão permitindo muitas coisas que não são aprovadas pelo Espírito Santo. Mas isso não vem ao caso aqui agora do vídeo. Então, meus irmãos, eu só saí porque o Senhor me deu a revelação para sair. Foram várias, de 5 a 6 ou até mais revelações para me sair. Uma das mais claras, mais nítidas e óbvias foi quando o Senhor me disse: olha, você já pode sair da IPDA. Eu falei, por quê? Porque está corrompida e de agora para frente vai corromper mais ainda. E me dizia assim, da agora para frente vai haver muita divisão, muitas pessoas vão sair, está havendo divisão. Dentro do próprio ministério está havendo divisão. Porque divisão é isso, é quando você está dentro do ministério, está batendo, está falando mal, está contra, está prejudicando, isso é divisão. Agora, se você sair na revelação do Espírito Santo e está levantando a sua obra na oração, confiando em Deus, na fé, crendo no Senhor, que Deus é que vai enviar as almas, que Deus é que vai enviar os obreiros, Deus que vai enviar um povo selecionado, escolhido por Ele, isso não tem nada a ver com divisão, Estamos livres disso, graças a Deus por isso. Então tomou rumos que não agradam o Espírito Santo, proporções que não está agradando, direções que não está agradando o Espírito Santo de Deus. E o Senhor foi bem claro, e você já pode abrir o seu ministério. Confesso que nos primeiros momentos foi difícil para mim crer, para mim acreditar. Afinal, eu não tinha e não tenho recursos para isso. Nenhum recurso. Nenhum centavo sequer. Então foi muito difícil para mim crer, para mim acreditar na revelação do Espírito Santo de Deus. Mas Deus é assim, meus irmãos. Deus, ele não depende da nossa realidade. Deus, ele não depende do momento, da realidade a qual nós estamos vivendo. Aquilo que nós estamos enxergando. Deus não depende disso. Porque Deus já está agindo lá na frente. Deus já está agindo na esfera espiritual, na esfera sobrenatural. Louvado seja o Senhor. Então, talvez aquilo que a gente vê, para a gente não tem jeito, não tem maneira, não tem forma, mas Deus já está operando, já está agindo lá na frente e você não está nem sabendo. Então, eu criei na revelação do Senhor. E aí eu anunciei minha saída, saí, por causa da revelação do Espírito Santo de Deus. Estava sendo perseguido? Estava. Comecei a ser barrado? Sim, isso não é novidade. Comecei a ser barrado, comecei a ser perseguido. Mas isso é natural, isso é normal em qualquer ministério, em qualquer âmbito da vida social, espiritual e material. Então o Espírito Santo me deu a revelação para estar sair na revelação do Espírito Santo. E como que está nascendo o ministério Deus é Bom? A igreja ministerial, Deus é Bom. A palavra ministerial, ela vem de ministério. A Bíblia fala dos 5 ministérios bíblicos. Então a igreja ministerial, ela está focada, ela crê, ela acredita nos 5 ministérios bíblicos da Bíblia, que é apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista.
Então acredito que através da igreja ministerial vai nascer apóstolo, vai nascer profeta, vai nascer mestre na palavra, sábio na palavra, vai nascer pastores, vai nascer evangelista, com certeza. Então veja bem, e dentro de cada ministério desse está a atuação dos dons do Espírito Santo. Então a igreja ministerial Deus é Bom, ela vem para dar sequência aos dons do Espírito Santo de Deus. A gente percebe que em muitas igrejas, em muitos ministérios, muitos já não dão mais ênfase aos dons do Espírito Santo. Já não busca mais, a igreja já não quer buscar mais. Os líderes religiosos, eles já não incentivam mais os seus obreiros, os seus pastores, os seus membros a buscar os dons do Espírito Santo, a reativar o avivamento espiritual da igreja. Então a igreja ministerial Deus é Bom, ela vem para isso, para reavivar o espiritual, para reativar aquilo que foi apagado, aquilo que está sendo apagado, destruído aos poucos. Então a igreja ministerial nasce para isso, vem para isso, crendo nos dons do Espírito Santo, zelando dos dons do Espírito Santo, uma igreja que vai ser avivada, impactada pelos dons do Espírito Santo, que crê, que acredita nos dons do Espírito Santo. Porque a palavra sem o poder, a palavra sem os dons do Espírito Santo, a palavra sem o Espírito Santo, ela é vazia, ela é vaga, ela é seca. O que adianta eu falar para você que Deus cura e nessas palavras não houver cura? O que adianta eu falar para você que Deus ele revela o oculto, o profundo e o escondido, mas a revelação não vem, o oculto não vem, o escondido não vem? Então a palavra e o poder, ou seja, a palavra e o Espírito de Deus estão juntos entre si. Palavra de poder, palavra de vida eterna. Então, veja bem, então a igreja ministerial, ela nasceu na revelação do Espírito Santo. Eu busquei de Deus, orei muito, oro sempre, todos os dias até hoje, e nasceu esta obra linda que está nascendo, né? A nossa preocupação, a minha preocupação, a preocupação do Espírito Santo não é ficar espalhando igreja, abrindo igreja aqui, igreja acolá. Pelo menos ele não põe isso no meu coração. Abra aqui, abra ali, não. Porque chega num ponto que toma uma proporção que perde o controle, vai virando bagunça. E não é assim. A igreja ministerial Deus é Bom só vai abrir mais alguma igreja em outro lugar se o Espírito Santo falar: vai, abra nesse bairro, abra nesse estado, abra nessa cidade. Só se o Espírito Santo dá o aval. A igreja ministerial Deus é Bom, ela quer seguir 100%, obedecer 100% a voz do Espírito Santo de Deus. Um pastor, um obreiro para ser levantado na igreja ministerial Deus é Bom, é o Espírito Santo que vai levantá-lo. É o Espírito Santo que vai revelar. Ou seja, não... Porque hoje em dia você vê no ministério, fulano é amigo do pastor, presidente, fulano é amigo do pastor daquele salão, daquele templo, e o pastor vai levantar ele como isso, como aquilo. Não, na igreja ministerial Deus é Bom, não vai ter isso. A igreja ministerial Deus é Bom vai voltar lá às origens, quando a igreja orava para levantar um pastor, quando a igreja orava para levantar um obreiro, o Espírito Santo revelar e levantar. Porque o que adianta eu dizer, esse aqui é pastor, esse aqui é obreiro, esse aqui é evangelista, se Deus não confirmar, se Deus não aprovar? Então quem levanta apóstolo é Deus, quem levanta profeta é Deus, quem levanta pastor é Deus, quem levanta evangelista é Deus, quem levanta obreiro é Deus. Não adianta nada pegar uma garrafa de óleo, não adianta nada pegar um cálice de óleo e derramar na cabeça de alguém e dizer: você é apóstolo a partir de hoje, você é profeta a partir de hoje, você é pastor a partir de hoje. Isso não vale de nada.
Porque o óleo hoje é o Espírito Santo. No passado, o óleo simbolizava, era uma simbologia ao Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é o óleo. Quem unge hoje é o Espírito Santo. Quem levanta hoje é o Espírito Santo. Vocês podem ver nos tempos apostólicos, os apóstolos oravam para Deus revelar quem seria diácono. Os apóstolos oravam para Deus revelar quem seria levantado. Então é isso, meus irmãos. A igreja precisa voltar à oração, ao jejum, à consagração. Então a igreja ministerial Deus é Bom, ela está nascendo através da revelação do Espírito Santo. Há muitos hipócritas que já estão perseguindo, dizendo, a igreja revelada, não existe isso. Existe. Eu vou dizer que é só essa? Óbvio que não, eu seria louco de dizer isso. Existem igrejas sim reveladas, ministérios revelados a homens de Deus, sim, com certeza, existem muitos. E esse é mais um ministério revelado pelo Espírito Santo de Deus. A própria Bíblia diz que há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Tá vendo? Então é isso, meus irmãos, Só sair por uma revelação do Espírito Santo. Você que é novo no canal, chegou recentemente, você está sabendo agora. Saída Deus é Amor por uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo me deu muitas revelações para sair e me deu a revelação da igreja ministerial. Deus é bom. Deus confirmou o nome, graças a Deus. O Senhor confirmou o nome em revelação, em visão. Graças a Deus está tudo confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso, queria falar um pouquinho para vocês, já falando muito, o vídeo não ficar muito longo, que vai ser sem cortes, sem edições, tá bom, meus irmãos? Eu espero que vocês entendam, você que chegou no canal recentemente, você entenda e possa também compartilhar, para que possamos alcançar mais almas, mais vidas e sermos impactados pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Amém? Então o ministério Deus é Bom, ele nasce para isso. Ele nasce para somar, não para dividir. O ministério Deus é Bom, ele nasce para atuar nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Tá bom, meus irmãos? Inclusive, tá vindo aí a inauguração da igreja ministerial Deus é Bom. Ou seja, você acha que eu vou subir naquele altar de qualquer jeito? Então o altar da igreja ministerial Deus é Bom não será um altar comum, um altar qualquer. Para subir ali tem que estar capacitado pelo Espírito Santo. Para subir ali tem que ser um homem ou uma mulher que pague preço de jejum, de oração, de santificação, de busca intensa, fervorosa pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive, para inaugurar esse templo revelado pelo Espírito Santo, eu estarei no mínimo 3 dias em santo jejum a Deus, em santa consagração, para estar subindo ao altar e inaugurar esse templo revelado pelo Senhor. Outra coisa, as pessoas dizem, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Com certeza, Deus habita em nós. Mas o templo feito por mãos humanas é um local onde possamos estar juntos, reunidos, para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. É necessário sim o templo. É necessário sim. Você vai ficar reunido no meio da rua, como os escribas, os fariseus? Você ficar debaixo do sol, da chuva, no meio da rua? Não tem sentido isso, Louvado seja Deus. Então é necessário sim, o templo é sim importante. Quando nós estamos lá no templo, Deus está lá no templo conosco. No templo Deus cura, Deus salva, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus distribui os dons, Deus faz sim maravilhas. Claro que não só no templo, mas nos lares, nas casas, nas ruas, nas praças. Nada está limitado ao templo, mas o templo é sim importante na nossa vida. E é importante sim congregar, O próprio apóstolo Paulo disse que tem que congregar, deve
congregar. E eu vejo que o canal da igreja tem abençoado muitas vidas, né? Virtualmente, pessoas que acompanham de outros países, pessoas que acompanham de outros estados têm sido impactadas, têm sido abençoadas através das lives ao vivo. Foram pessoas curadas, libertas, salvas, transformadas através deste canal, e eu louvo a Deus por isso, porque até o canal é revelado pelo Espírito Santo. Quando eu fiz o canal, eu estava no monte às 18 horas da tarde orando. O Senhor me mandou fazer o canal. Faz o canal que eu estou te levantando como um profeta. Isso o Senhor falou para mim no monte, irmãos. Quando eu fiz o canal, né, tinha 0 inscrito. Então minha esposa foi a primeira inscrita, né? Então quando eu fiz o canal, o Espírito Santo falou para mim assim: faz o canal e eu tô te levantando como um profeta, vou te usar como um profeta. Você vai ser profeta na vida de muitas pessoas. Então quem define, né, isso, sempre quem define a minha vida, quem guia os meus passos, quem guia a minha caminhada, quem guia a minha trajetória, os meus caminhos, é o Espírito Santo de Deus, né? As minhas decisões, tudo isso é guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então assim, né, nasceu a igreja ministerial. Deus é bom. Debaixo de muito choro, de muita lágrima, de muito jejum, de muita oração, vigílias nos montes, madrugadas nos montes, acampamento nos montes, onde eu ficava. E claro que vamos continuar com esses propósitos. 15 dias, 21 dias, 7 dias, 3 dias acampado em Mata Virgem, fechado no monte, onde eu tive à frente várias vezes com demônios para tentar me expulsar ali daquelas matas, mas já estava ali sem saber, pagando o preço, né, pelo ministério a qual Deus iria me entregar e confiar nas minhas mãos. E eu nem imaginava isso. Amém, meus irmãos? Então espero que fique, né, claro para aqueles que ainda não entenderam e chegaram recentemente ao canal, tá bom? Só vim aqui falar um pouquinho, né, da minha caminhada, da minha trajetória, falar um pouquinho da minha saída da IPDA e falar um pouquinho também do nascimento da igreja ministerial. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Então eu dou um conselho, você que é da igreja pentecostal Deus e Amor. Muitas pessoas, devido ao que está acontecendo, é uma verdade, é uma realidade, não podemos deixar de falar sobre isso e nem fazer vista grossa. Devido ao que está acontecendo, muitos querem sair, muitas pessoas estão sem saber o que faz, sem direção, mas só saia da igreja pentecostal Deus e Amor para você ir para outros ministérios, porque tem muitos ministérios abençoados por aí. Só saia se Deus mandar você sair. Isso independente de qualquer ministério, né? Você que está no seu ministério, está tendo problemas, isso é natural que tenha mesmo. Você só pode sair do ministério se Deus aprovar a sua saída. Amém? E outra coisa que eu estava dizendo, tem pessoas que são chamadas para que Deus vai dar um ministério para essas pessoas. E tem pessoas que são chamadas para o ministério. Como eu, Deus me chamou e está me dando o ministério. E com certeza Deus já está chamando mais pessoas para esse ministério, para somar no ministério, para desenvolver os dons, os talentos no ministério, para trabalhar no ministério, para ser um obreiro no ministério, para ser um levita no ministério. Então isso é com certeza. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quis fazer, né, esse vídeo edificante para todos os irmãos, para todas as irmãs, para todos diletos ouvintes que nos acompanham pela internet e sabe que a gente sempre busca a total transparência e sinceridade com todos os irmãos, né?
Olha, Deus abençoe vocês grandemente, Deus abençoe a cada um. E está aí essas palavras de sabedoria para edificar a vossa vida espiritual e tirar toda dúvida no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.